Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Lançado o princípio de que a rendição resulta em escravidão, Paulo o aplica aos leitores romanos, fazendo-os lembrar que a sua conversão implicou em uma troca de escravidão. Com efeito, tão completa é a mudança que se deu em suas vidas que ele rompe em uma doxologia espontânea. Graças a Deus! E então resume a experiência deles em 4 estágios que têm a ver com o que eles eram: escravos do pecado, o que eles fizeram, passaram a obedecer de coração, o que lhes aconteceu, foram libertados do pecado e em que eles se transformaram, escravos da justiça. Primeiro, eles eram escravos do pecado, verso 17a. Paulo não mede as palavras. Todos os seres humanos são escravos, e só existem 2 tipos de escravidão: ao pecado e a Deus. A conversão é uma transferência de um para o outro. Em segundo lugar, eles passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida, 17b. Esta é uma forma totalmente incomum de se descrever uma conversão. Que eles tenham obedecido, isso dá para entender, já que o que se espera é que o anúncio do Evangelho resulte em obediência por fé. Mas aqui não é a Deus nem a Cristo que se diz que eles obedeceram, mas há uma certa forma de ensino. Deve ser uma alusão a um modelo de sã doutrina ou estrutura de instrução apostólica que provavelmente incluía tanto a doutrina básica do Evangelho como a ética pessoal elementar. É evidente que para Paulo a conversão não se limita a confiar em Cristo, mas implica em crer e reconhecer a verdade. Além disso, o que Paulo escreve não é que esse ensino foi confiado a eles, mas que eles foram confiados ao ensino referido. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, 17b. O verbo que ele usa é paradidome, que é a palavra normalmente usada para passar adiante uma tradição. O que se espera é que a doutrina seja entregue aos ouvintes, não os ouvintes entregues à doutrina. Os cristãos, porém, não são, como os rabinos, mestres de uma tradição. Eles são, eles mesmos, criados pela palavra de Deus e permanecem em sujeição a ela. Terceiro, os romanos foram libertados do pecado, 18a, emancipados de sua escravidão. Não que eles já sejam perfeitos, pois ainda podem pecar, como está no versos 12 e 13. O que acontece é que eles foram definitivamente resgatados do senhorio do pecado para o senhorio de Deus, arrancados do domínio da escuridão e levados para o reino de Cristo. Em consequência disso, quarto, tornaram-se escravos da justiça, 18b. Tão decisiva é essa transferência que se dá pela graça e poder de Deus, da escravidão do pecado para a escravidão da justiça, que Paulo não pode deixar de dar graças a Deus. Agora, a analogia. Os 2 tipos de escravidão são progressivos. O versículo 19 começa com uma espécie de apologia para os termos humanos nos quais Paulo vem descrevendo a conversão. Afinal, escravidão não é uma metáfora totalmente acurada ou apropriada para a vida cristã. Apesar de refletir bem a exclusividade de nossa lealdade ao Senhor Cristo, não expressa, contudo, nem a leveza do seu jugo, nem a suavidade da mão que o coloca sobre nós, e muito menos a natureza libertadora de se estar a seu serviço. Mas então, por que o apóstolo usa essa imagem? Ele tem suas razões. Por causa da fraqueza da vossa carne, sarx, carne, ou por causa de suas limitações humanas. A fraqueza ou limitação natural deles deve ser uma alusão à sua natureza caída e que se manifesta, quer em suas mentes, deixando-os insensíveis, ou em fraqueza de caráter, tornando-os vulneráveis à tentação e fazendo-os esquecer que se comprometeram com a obediência. A despeito de sua explicação apologética, Paulo continua comparando e contrastando os 2 tipos de escravidão. Desta vez, porém, ele faz uma analogia entre os 2.
assim como na forma como se desenvolvem. Nenhuma das duas é estática, ambas são dinâmicas. Uma leva decididamente à degeneração e a outra vai melhorando a passos firmes. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, literalmente sem lei para a falta de lei, ou para viver desregradamente, ofereçam-nos, isso é, façam aquilo que já fizeram, mas que seria prudente fazer de novo, agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Como está no verso 19b, agiasmos, o processo de santificação, isto é, de ser transformado até assumir a semelhança de Cristo. Assim, apesar da antítese entre os dois tipos de escravidão, traça-se também uma analogia entre o vergonhoso processo de degeneração moral e o glorioso processo de transformação moral. O paradoxo. Escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. Está no verso 20 a 22. Continua a comparação e o contraste entre uma escravidão e a outra. Desta vez, o apóstolo salienta que cada um dos tipos de escravidão é também uma espécie de libertação, embora uma seja autêntica e a outra espúria. Semelhantemente, cada liberdade é um tipo de escravidão, embora uma seja degradante e a outra enobrecedora. Por um lado, escreve, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, verso 20. Se bem que liberdade assim seria melhor chamá-la de licenciosidade. Por outro lado, diz ele, mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Verso 22a. E este tipo de escravidão seria melhor chamado de libertação. E como saber o que requer de nós cada uma delas? A melhor maneira é avaliando o seu resultado, ou melhor, o seu fruto. As consequências negativas de ser escravo do pecado e livre da justiça são remorso no presente, um sentimento de culpa pelas coisas das quais agora vocês se envergonham, e no final a morte, verso 21, que aqui certamente significa a morte eterna, a separação de Deus no inferno, que nos capítulos finais de Apocalipse é chamada de a segunda morte. Mas agora, continua Paulo, os benefícios positivos de ser livre do pecado e escravo de Deus são santidade no presente e vida eterna no final. 22b. O que certamente significa aqui comunhão com Deus no céu. Portanto, existe uma liberdade que se manifesta em morte e uma escravidão que se expressa em vida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim, a vida eterna. Romanos 6, 18 a 22.